Olá pessoal, bem-vindos ao Coop Conecta, o podcast da Sicredi Dexis. Eu sou o Rodrigo, atuo na área de crédito no segmento empresas e no episódio de hoje nós vamos falar sobre finanças para empreendedores, como fazer o seu negócio prosperar. Para isso, contamos com a presença de nossos 3 convidados aqui. Vou pedir para se apresentarem. Primeiramente, Matheus, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Quero agradecer pelo convite. Sou o Matheus Gonçalves, eu estou à frente da Cola Legal há 3 anos e queria agradecer demais pelo convite que da gente estar aqui. Vai ser muito bom esse papo aí. Nós que agradecemos. Sou Antônio Pazinato. Eu sou o Antônio Bruno Pazinato, sou proprietário do escritório contábil Tuiuti aqui de Maringá. Atuo na área há mais de 30 anos e quero agradecer pelo convite. Sou cliente do Sicredi há mais de 5 anos e obrigado pelo convite. Nós agradecemos. E a Camila também. Primeiramente, quero agradecer também a oportunidade. Como o Rodrigo falou, meu nome é Camila, atuo na área de negócios PJ, sou gerente na agência ali da Pedro Tax e vim aqui hoje junto com o meu associado, o Matheus, lá do Cola Legal. Quero agradecer vocês pela oportunidade. Agradecemos bastante. Pessoal, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a importância da gestão financeira, né? No Brasil, a gente sabe que, segundo os dados do Sebrae, cerca de 40% das empresas MEIs, micro e pequenas, elas conseguem sobreviver em até 5 anos. Diferentemente disso, geralmente as empresas vão lá e elas morrem, né? Vamos dizer assim. E ter uma boa gestão financeira é fundamental para que isso aconteça. Seu Pazinato, qual que é a importância da gestão financeira, olhando de uma forma mais generalizada, né, para a saúde e o crescimento das empresas? Planejamento. Eu colocaria em primeiro lugar o planejamento. Você ter conhecimento daquilo que você vai operar. Você focar aquilo como se fosse um prêmio que você vai ganhar. E não é focar só no dia a dia, assim, é 24 horas por dia você pensar nisso. E a primeira coisa é planejamento. E, se possível, se você for abrir um negócio, você ter conhecimento do ramo de atividade econômica que você vai operar. Se você não quer abrir alguma atividade que você não tenha conhecimento, seria bom você fazer um curso, conversar com pessoa do ramo, e enfim. Mas eu não abro mão do planejamento. Antes de fazer a abertura de uma empresa, realmente entender realmente o que é esse seu objetivo ali de abertura, né? Para que a sua empresa realmente vai existir. Né? Correto, é isso aí. Então, entendendo a importância da gestão financeira, né, para uma empresa, a gente vê que também os empreendedores podem fazer um gerenciamento de uma forma um pouco mais eficaz. Uhum. Quais dicas que você daria como dica prática para empreendedores que estão começando agora a fazer a organização dessas suas finanças? Assim como o seu Antônio falou, eu acredito que você tendo conhecimento 100% do seu cronograma dentro da empresa, seu fluxo de caixa, ter um financeiro capacitado é o que vai fazer toda a diferença para quando você está iniciando ali um negócio, né? Hoje nós temos ferramentas dentro do que nós podemos estar ofertando para o nosso associado, dentro da nossa conta, em questão do fluxo de caixa, para ter uma estratégia, levar um acompanhamento para você saber quais são os seus recebíveis, o que você vai ter e ter ali um planejamento para chegar no final do mês, até mesmo ali quando chega as principais contas que eu falo hoje dentro da empresa, que são os tributos, que são folhas de pagamento dos funcionários, você ter uma reserva para você conseguir se organizar e não ficar num sufoco, vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que é principalmente o planejamento, como o seu Antônio comentou. E a gente tem hoje muita ferramenta, né, para conseguir fazer isso. A gente tem um monte de software, de aplicativos que conseguem fazer isso. E com tantas opções disponíveis, né, é fácil a gente se perder nessas ferramentas. Quais são as ferramentas ou recursos que você recomendaria, Matheus, para ajudar os empreendedores, aí, tendo como base na sua experiência, a gerenciar essas finanças de uma maneira mais eficiente? Na verdade, essa pergunta é interessante, porque eu vejo que não existe um meio realmente efetivo, como se fosse uma receita de bolo. Acho que isso não se enquadra para todas as empresas. A diferença é que quando você encontra uma forma que faz sentido para o teu negócio, sabe? Eu, por exemplo, uso hoje 3 sistemas. Eu já usei, sei lá, assim, se for parar nos últimos 2, 3 anos, eu já usei coisa de 20, 30 sistemas. Até eu conseguir me encaixar em alguns que façam sentido com a minha realidade, sabe? Então, o que eu vejo como principal item, nesse caso, é você tendo uma boa saúde financeira, igual a Camila comentou, é o que faz sentido, mas para isso,
na verdade, não sei, o pessoal vai conhecer, mas os KPAs e qualquer algo desse sentido, tem que estar muito vinculado, por exemplo, lá na empresa, a gente usa um sistema de gerenciamento de produção para ordem de serviço, a gente usa outro sistema para cuidar da parte financeira e a gente usa um sistema que só eu tenho acesso a ele, ninguém usa, é só eu de fato. Porque tudo o que eles fazem, o pessoal que é gerente da minha empresa, hoje a gente está com 7 gerentes, então todos eles respondem a mim e eles movimentam apenas o sistema que é meu. Então, na prática, ter um local para que você consiga se estruturar é, na verdade, muito teste. Você faz o teste, vê como funciona, Exato. Volta de novo, vai testando de novo, até você conseguir ter a tua realidade. Porque no início, apesar de eu tenho 30 anos ainda, mas eu já tenho 8 anos de experiência de parte de empreender mesmo, sabe? Do negócio do zero. E eu sempre, no início, tentei me encaixar com algumas ferramentas que já tinha, que eu via o pessoal na internet falando, sabe? Falando, usa essa ferramenta, quer essa ferramenta. E eu não consegui me encaixar. Até que, sabe, deu um insight pra mim e falou, cara, preciso achar o que faz sentido na minha realidade. E aí foi quando eu consegui, de fato, começar a alavancar nesse sentido, sabe? Porque a gente, às vezes, vê no mercado alguns aplicativos, algumas ferramentas Sim. que são muito genéricas, né? Exato. Muito grandes, e às vezes a disponibilidade de funções que ele tem é muito abrangente e realmente talvez para o seu negócio, às vezes você atua com serviço, ou às vezes você atua realmente com a parte de comércio, ele tem algumas particularidades diferentes, né? Sim, sempre tem, porque na prática, vamos supor, igual o meu negócio da Cola Legal é comunicação visual. Então, eu entendi lá atrás de que essa era a necessidade. E eu tentei usar ferramentas meio generalistas, assim, que abrange meio que o todo, mas não funciona. Então, não é receita de bolo, mas algo prático seria, pegue uma ferramenta que ela é de fato focada para o teu nicho. Igual, Exato. tem várias ferramentas exclusivas para a parte de contabilidade, mas evita, porque a gente acha, às vezes, que isso é, infelizmente, a realidade. Vou gastar 2.000 no sistema, você tá doido, 2.000, contrato outro profissional aqui para me ajudar em tal área. Mas na realidade aqui, se você pega uma ferramenta que você pague 200, 300 reais de mensalidade, um exemplo, só que ela é super generalista, não vai te ajudar em nada. Agora, quando você pega uma ferramenta que faz sentido pro seu negócio, você dá uma tracionada muito grande, porque facilita demais a vida. Porque o empresário ele tem que estar focado não no executivo de fato, né? Mas na parte de crescimento do negócio. Com Esse é certeza. o papel de um CEO de empresa, né? Até a gente brinca lá dentro da empresa que a gente hoje tem 27 funcionários lá na empresa, 27, 28. E desse pessoal, a gente fala, a gente é CEO, eu sou CEO, mas a gente fala brincando, porque CEO de 28 funcionários, tipo aquelas build de Instagram, sabe? Acabou de começar a virar CEO. Mas na prática, é exatamente isso. Isso facilita demais, quando você pegar algo que não é generalista, né? Mas algo bem específico para o teu nicho. Funciona. Com certeza. E aprender com os erros dos outros, às vezes, é muito importante, né? Seu Antônio, pela experiência do senhor, né? Quais são os erros mais comuns que os empreendedores cometem na gestão financeira, principalmente quando está começando aí uma empresa? Os primeiros meses ali, e como que o senhor acha que pode ser evitado esses erros? Quais são os mais comuns e como que evitaria isso? A falta de gestão interna. A falta de gestão. Complementando o Lucas, né? Matheus. O que o Matheus falou, você tem que estar focado, você tem que ter conhecimento daquilo que faz e você tem que ter gestão do negócio. Complementando também o que ela falou, você tem que ter um controle de caixa, um controle de contas a receber e a pagar. Você tem também, eu acho imprescindível, você ter sempre um capitalzinho de giro disponível, tá entendendo? Para você ter um escape na hora que mais você precisa, provisionar principalmente férias, 13º, folha de pagamento, para você não cair numa cilada que seria você fazer financiamento para pagar folha de pagamento. Porque se você não conseguir isso, alguma coisa está errada na tua empresa. E outra coisa também, eu falando de contabilidade, uma boa contabilidade não começa no escritório. Uma boa contabilidade começa dentro da empresa. Exatamente. Nós só damos uma sequência naquilo que o empresário nos fornece. Então, toda a documentação lá no escritório nós chamamos movimento do mês. Todo mês nós recebemos o movimento, que seria as compras, né? A entrada de mercadoria, a saída de mercadoria, os arquivos XML, a todas as despesas. O empresário que tiver esse controle interno
e nos fornecer, não só para o meu escritório, para todos os escritórios de contabilidade, você pode ter certeza que você vai ter uma boa contabilidade. Até mesmo na realidade, não você está fazendo um processo para o teu escritório, mas para a tua empresa mesmo. Você começando a trazer dados, buscar informações e direcionar, você já está tendo conhecimento do que realmente está acontecendo dentro da sua empresa. Ah, com certeza. E tem que ter uma interação também entre o empresário e o contador. O empresário não pode ter medo, ele tem que achar um tempo de marcar um horário com o contador, conversar. Eu acho fundamental agendar um horário e ir pessoalmente. Não falar pelo celular, o telefone tem que ser uma coisa muito rápida. Mas se quiser trocar ideias, acrescentar alguma coisa, seria marcar um horário, né, disponível, agendar um horário e expor na mesa o que o escritório, o que o contador pode ajudar a empresa. E olhando bastante em relação à empresa, ali dentro de todo o fluxo de contabilidade, a importância de um plano de contas da empresa ali, você entender realmente o que está vindo de receita, como que você está precificando esse produto. Até porque se a gente tiver uma empresa que, beleza, estou montando uma empresa agora, eu tenho o interesse de prosperar, mas se eu não sei colocar preço no meu produto, mesmo que eu faça uma venda de um volume muito expressivo, eu não vou ter resultado, né? E quando a gente vê empresa, a gente fala muito em lucro. O objetivo de uma empresa é lucrar, né? Exatamente, complementando. Por isso que eu falo uma boa gestão e inclui isso que você acabou de falar. É que você saber fazer o teu custo. Fazer uma planilha de custo. Dentro da tua empresa você pode abrir, só complementando o que o Matheus falou, várias planilhas com bons programas. Você consegue fazer várias planilhas de custo. Saber realmente se você está obtendo lucro ou não. Porque muitas vezes não adianta uma empresa faturar um absurdo sendo que não tem lucro. Qual o objetivo da empresa? O objetivo às vezes da não tem empresa... nem a consciência, né, de qual é a despesa real que ela tem. Exatamente. Então, ter ciência e conhecimento da tua despesa e colocar a tua margem de lucro em cima. E isso, você tem que fazer um fechamento mensal para ver se você está obtendo lucro ou descobrir aonde está o erro. Está entendendo? Eu acho que um complemento muito que o Antônio comentou a respeito de você entender que fase você está na empresa. Isso é muito necessário. Porque se você tem uma visão clara de onde você quer ir, qual produto você vende, qual que é a sua precificação, vai ter momentos, senhor Antônio, que você sabe disso melhor do que eu. Você é contador, então vai saber bem melhor que eu disso. Mas tem momentos da empresa em que você não vai estar focado em lucro de fato, mas você vai estar focado em crescimento do negócio. Sim. Exemplo disso é o que aconteceu na Cola Legal. Eu entrei há 3 anos atrás, mas essa empresa é familiar, essa empresa é dos meus tios. Só que os dois começaram 2 anos antes de mim. Tem há 5 anos a Cola Legal. Só que a formatação que eles estavam fazendo de negócio era uma formatação que tendia há 3, 4 anos acontecer como todas as empresas. Por uma questão, inovar no setor que eles estão, sabe? Então foi aí que eu consegui entender o propósito do negócio, porque começou em engenheiro civil. Eu entrei para entender que comunicação visual é muito atrelado com construção civil. Então construção, comunicação faz muito sentido. Correto. E foi aí que eu fiz essa virada de chave na empresa. A gente saiu de faturamento de 6 dígitos no ano para 7 dígitos no ano, graças a Deus, bem. E as coisas evoluem muito. No primeiro ano, para você ter noção, para o segundo, a Camila está de prova. Sim. A gente saiu de faturamento de 300 mil o ano, que é super baixo quando eu entrei, saiu para 900 mil no segundo já. E no terceiro bateu 5, 6 milhões ainda. E graças a Deus as coisas estão evoluindo. Só que a questão maior foi entender esse processo, de que agora eu não estou trabalhando pelo lucro, eu estou trabalhando pelo crescimento. Então, o que entrar, eu preciso colocar na empresa de novo. Reinvisto no negócio. Mas é tudo a questão de entender. Porque quando eu tenho um número certo, eu sei o que está acontecendo na minha empresa, que isso infelizmente, isso é algo que parece clichê, mas na prática os empresários na grande maioria não entendem muito disso. Não porque não são capazes, mas é porque acho que não importa. Se eu sei exatamente o que está acontecendo no meu negócio e a fase que eu estou agora, eu falo, eu quero, por exemplo, tem gente que eu conheço de empresário que ele já tem 10, 15 funcionários e fala, cara, eu não quero mais. E o objetivo da Cola Legal é a gente até ano que vem já ter pelo menos 50 funcionários, porque é outra pegada, a gente está querendo ir. Só que a gente sabe o objetivo disso, entende? Então, se eu consigo fazer essas mensurações de quanto eu tenho de lucro, se eu consigo ter as mensurações de onde eu quero estar o próximo ano, passo bem encaminhado, as coisas andam, sabe?
E essa é a grande diferença para o negócio que fecha em 3 anos, é ele não ter ideia ou mesmo não se renovar. Porque comunicação visual em Maringá, por exemplo, é algo bem comum. Toda esquina tem a comunicação. Só perde para farmácia. De resto, tem muito. Mas a questão é, que jogo que você está jogando, sabe? Que negócio que você quer ir? Qual que é o teu público de fato? Então isso faz com que tenha mais longevidade o seu próprio negócio. E até mesmo aonde a minha empresa quer chegar, né? Onde eu quero prosperar em relação à minha empresa, qual que é o objetivo que eu tenho em relação à empresa. Falando um pouquinho sobre fluxo de caixa, a importância de fluxo de caixa, Camila. Como que você vê em relação às empresas menores? Você vê que as empresas elas conseguem ter uma consciência da necessidade desse fluxo de caixa, entender como esse processo funciona? Olha, hoje, como a gente, né, eu na área PJ faço visita em diversas empresas, a gente vai conhecendo um pouquinho da realidade de cada um. O que eu vejo muitas vezes ali, que acontece das empresas aí cada 2 anos, às vezes acabar parando pela metade do caminho, eles acabam misturando muito o fluxo de caixa com algumas demandas pessoais também, né? Eu falo que isso não é bom, né, seu Antônio? Correto. Eu falo que empresas, despesas pessoais, né? A gente tenta levar algumas soluções, mostrar, a gente hoje com o portfólio completo que nós temos, levar ali produtos que agreguem para eles, né? Para deixar um fluxo de caixa mais saudável. De que maneira? A gente tem produtos aí de antecipações de recebíveis, que às vezes é uma receita que ele pode antecipar para reinvestir novamente dentro da empresa, para poder fazer uma precificação dos próprios produtos de uma maneira diferente, às vezes dando por exemplo, para às vezes fechar um negócio de uma maneira que possa agregar ali, tanto para quem está buscando, até mesmo para vocês, ter uma folga maior para poder fazer um negócio diferente para quem está buscando o serviço deles, né? Então, a gente tem algumas outras maneiras também. Hoje, levei soluções para eles no início, quando o Matheus procurou a gente, né, juntamente com o pessoal lá da empresa, principalmente as questões de emissões de boleto, né? Eles estavam com uma grande dificuldade em relação à cobrança, um pouco de inadimplência, né, Matheus? E eu levei a solução para eles, que foram nossos boletos, que tinha ali a questão que ele vem com o nosso registro, né, para tentar mudar um pouco a percepção e melhorar o fluxo de caixa deles, porque querendo ou não, estava impactando. Tivemos uma melhora, né, logo Sim. após a gente buscou também ali as antecipações de recebíveis para eles de cartões, levei a solução para eles também das nossas maquininhas e a gente vai agregando para tentar deixar esse fluxo. Uma coisa que eu vejo muito neles, que eu acho muito plausível e bacana, que eles não têm essa questão do fluxo deles, é o fluxo da empresa. Eles não vejo ali eles misturarem fluxo da empresa com o pessoal, né, Matheus? Então, é algo que eu acho muito plausível dentro de uma empresa hoje e que deixa o fluxo cada vez mais saudável. E principalmente uma empresa que vem de um histórico de construção familiar, né? Sim. Ter essa noção de que o dinheiro da empresa é uma coisa, o dinheiro pessoal ali do sócio é outra coisa, é extremamente importante, né? Sim, e assim, na verdade, ali é legal, porque 2 anos antes de eu entrar, eles começaram, só que isso é uma empresa que veio com meu avô. E já... Não que quebrou, mas meio que parou. Quebrou, na verdade. Se tivesse dado tudo certo, tinha continuado. Mas as coisas foram caminhando muito pelo lado de... É assim que eu faço, é assim que funciona, é assim que eu vou fazer. Mais arcaico, né? E assim, e isso é muito importante. Coisa que eu venho de uma... Mesmo ainda tendo pouca idade, eu venho de uma bagagem que é o seguinte. Eu criei uma empresa, isso quando eu tinha 22 anos, eu criei um negócio. E esse negócio que eu tinha me gerou um bom lucro no início e depois me deixou com uma dívida de 700 mil reais. Essa história é verídica. E aí o que aconteceu foi que desse meio caminho eu aprendi muito. Só que o que eu mais aprendi além de saber quem eu coloco no negócio, que isso é muito importante, questão de quem está contigo de sócio, mas algo que eu aprendi na amarra, assim, foi a questão de empresa de faturamento baixo, igual esse ano, o qual é legal, a gente vai bater, eu acho que os 10 milhões, a gente vai provavelmente... A gente vai bater 10 milhões de faturamento anual. Empresa até 10, 15, 20 milhões, que é empresa pequena, a gente confunde muito. Isso eu aprendi me complicando. Mas graças a Deus está tudo pago, a gente conseguiu pagar tudo. Mas foi que confundi que empresa desse porte ainda não é empresa para ter governança, sabe? A gente às vezes confunde isso. Eu sou o dono do negócio e aí eu vou terceirizar as minhas responsabilidades porque agora eu não faço mais isso. Ou se eu venho alguém, um terceiro, eu não contrato alguém que entenda, tenha visão de fora sobre aquilo que eu estou precisando, não, eu não preciso. E aí, quando está nessa fase, não é governança, quando está nessa fase é voz de comando, sabe? Então você tem que ter seus gerentes que estão sob a sua supervisão para fazer isso acontecer. Então, dentro de negócio, para mim,
buscar ferramentas, igual o Camilo conversa, a gente conversa direto. E Sim. uma dica para vocês aí que do Sicredi, muito bom. Eu, assim, de verdade, não é nem questão de merchan, não. Ó, ninguém tá me pagando pra falar isso. Mas a realidade é que me surpreendeu demais, de verdade. Porque eu tinha uma visão diferente sobre bancos e tudo mais. E quando a gente veio pra ir no Sicredi, a Camila atendeu super bem. E, graças a Deus, tem dado super certo a parceria. Mas muito buscando isso, a evolução, sabe? Exato. Porque o empresário, ele tá aqui, só que ele precisa estar com visão lá na frente. Ao mesmo tempo, ele tem que estar com visão dentro do negócio. Então, para isso tudo acontecer, ele precisa ter um bom time, sabe? Porque o fluxo de caixa só vai vir, de fato, se você tem uma boa equipe gerencial do seu negócio, uma boa gestão do seu recurso que você tem. Assim, um exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei, já tinha uma bagagem, mas o pessoal falou assim, ó, o negócio nosso é esse, e aí vê o que dá para fazer. Tipo isso, na prática foi isso. E aí o primeiro movimento que eu fiz em, sei lá, um mês, eu peguei 100 mil de empréstimo. Lembrando. O faturamento na época era de 300 mil. Só que eu peguei 100 mil reais de empréstimo. A Camila lembra disso. Sim. A gente pagou depois o quê? De 3, 4 meses a gente quitou. Exato. Só que eu entendi o porquê eu peguei aquilo. Porque a gente ia pegar um serviço grande daqui da Peugeot em Maringá. A gente fez a reforma dela inteira. Então eu precisava me equipar para conseguir ter tração para esse tipo de serviço. Retorna o que o senhor Antônio falou antes, Exato. né? Planejamento. Planejamento. Primeira coisa, planejamento. E funciona demais, né, senhor Antônio? Não. Você tomando um crédito hoje, né, que seja por um fluxo de caixa, algo mais específico, você sabendo onde você vai investir ele se torna um investimento. Ele não é uma despesa. Não vejo como despesa, porque muitos falam assim, mas eu vou pagar o dobro. Não, mentira. Você tendo o seu planejamento, você sabendo investir, você vai ter o retorno, sim, vai ser o dobro. E sabendo exatamente aonde alocar ele. Onde você vai aplicar esse custo, né? Que seria do Exatamente. Como eu vou ter receita sobre Como que eu vou ele. trazer o retorno? Como que eu vou diluir isso daqui? Eu acho assim, você sabendo onde você vai alocar o recurso, você vai ter um investimento, o retorno que você vai ter vai ser muito maior. Exato. Por isso que essa parceria entre bancos e empresa é muito importante. Porque, igual, todos os empréstimos que a gente já fez pela Cola Legal, todos tinham um fim em si. E todos foram pagos, assim, tranquilos, porque sabia para onde ia, exatamente nessa linha. E às vezes a gente tem um pouco de preconceito com isso, né? Falando, não, eu não vou me endividar. Endividar é se você compra um carro, aí você se endivida. Mas agora, se eu tenho um negócio, eu sei onde ele está indo, e eu preciso de um gás só para conseguir alavancar, é uma burrice dos empresários de achar, falar, não, eu não vou fazer, porque senão não durmo à noite com dívida. É muito diferente. Acaba se apertando, acaba ficando sem o fôlego que precisava, e às vezes acaba onde, né? Acaba ali tendo, às vezes, que fechar uma empresa, um negócio que poderia ser próspero, acaba sendo interrompido um pouco antes. Sim. E a gente falou um pouquinho em relação à questão de tecnologia, né? Como a gente tem algumas ferramentas que hoje estão dentro do fluxo de caixa para trazer um pouquinho de melhorias para as empresas, né? Fazerem toda essa parte de acompanhamento, de receitas. Como que o senhor vê, seu Antônio, em relação a essa tecnologia? O senhor está há 30 anos aí no mercado de contabilidade. Como que o senhor vê essa tecnologia vindo para o mercado agora, facilitando para as empresas a fazer esse acompanhamento? Hoje está mais fácil fazer essa gestão financeira das empresas do que antigamente? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou uma transição da contabilidade da ficha tríplice para planilhas, para um programa que funciona online, tá entendendo? Então todo dia a gente aprende. É óbvio que toda a tecnologia que a gente aprende diariamente, né, Matheus? Diariamente a gente aprende, a gente vai agregando valor em cima, por exemplo, do nosso nicho, que é a contabilidade, ajuda demais. Não só ajuda nós, contadores, como ajuda a empresa também. Hoje a comunicação é muito rápida, né? Hoje é muito rápida. Antigamente você tinha que passar um fax, né? Hoje não, né? Hoje você escaneia e já está passando. Tira uma foto e já está passando. Então, hoje é muito rápido. Muitas vezes o próprio sistema do associado já está integrado. E já está integrado. É só apertar um botão, já foi. Está entendendo? E não, a tecnologia veio e cada vez mais, né? Porque agora nós temos aí a presença da inteligência artificial também, né? Que veio para ficar igual a internet, né? Para nós é novidade, né? E tem a inteligência artificial que está vindo também quântica, né? Não sei, eu já dei uma olhada nisso aí, né? Que vai aprimorar muito mais. Então é uma coisa fabulosa. Só para facilitar ainda mais o dia a dia do empreendedor. Voltando só para fazer um complemento do Matheus.
Eu sempre falo lá, quando faço reunião lá no escritório, que eu não sou proprietário do escritório, eu também sou funcionário do escritório. Você está entendendo? Eu me considero um funcionário do escritório. E nós, lá não tem o empregado, o colaborador, nós somos uma equipe. Que se alguém errar da equipe, não foi o funcionário lá, o Igor, o próprio Lucas que errou. Quem errou foi o escritório Tuiuti. Então você tem que assumir essa responsabilidade, você está entendendo? Para que a coisa realmente ande e dê certo. Se um errar, todos erraram. Então o crescimento do escritório, o crescimento do nosso cliente, é a nossa equipe que vai fazer isso aí, está entendendo? Agregado à equipe também da empresa, está entendendo? Que nós precisamos das informações. Tá? Com certeza. Falando um pouquinho também da sua história aí, Matheus, como que a Cola Legal, você já mencionou que ela começou, então, uma situação mais familiar, e aí começou a crescer, teve algumas reestruturações. Que estratégias vocês utilizaram ali para superar esses desafios financeiros durante esse período de ascensão, digamos assim? Olha, a maior dificuldade que a gente teve, de fato, foi conseguir entender que produto a gente faria para sair do Oceano Vermelho, como dizem. Porque assim, imagina, se a gente manda um orçamento, exemplo de R$5.000 um produto. Na época isso era muito realidade. E aí, manda de R$5.000, vai outra empresa e manda de R$2.500. Eu falo, gente, como consegue fazer o mesmo serviço por R$2.500, sendo que só de material deu R$2.000? O que esse cara tá fazendo? Só que o problema é assim, por esse ser um mercado extremamente competitivo, as questões mudam muito. Então, o que a gente viu para sair disso? A primeira coisa que eu fiz foi eu fiquei um mês, eu não mexi em nada, em um mês. Eu fiquei observando como que era a parte de produção, como que era a parte de administração, vi os números, entendi o processo. E aí depois, efetivamente, eu comecei a fazer algumas modificações. Mas a primeira que a gente fez, que foi entender isso, de que num negócio a gente precisava achar um jeito de ter um diferencial de negócio. E foi que por um ano a gente se estruturou para entender, mesmo graças a Deus o faturamento cresceu 3 vezes mais do que tinha, mas de qualquer forma foi estruturação, entendendo o processo, fazendo teste para ver se funcionava, e aí foi que a gente começou a ver que fazia sentido. Porque hoje, o que a gente viu, que é o nosso grande diferencial hoje de negócio, que faz praticamente uma pivotagem, né? Mudou totalmente como que era e como que é hoje. Hoje um cliente, por exemplo, vai fazer um Sicredi Dex inteiro. Então a intenção nossa é fazer o seguinte: antes que vocês tenham um projeto na mão, a gente pega esse projeto, analisa o que tem e a gente só entrega a chave. A gente faz tudo, absolutamente. Tanto que hoje interno a gente tem a parte de movelaria, a gente tem a parte de serralheria. Então, algo cresceu absurdo. Tanto que a gente saiu de um escritório de 120 metros, hoje a gente está com 1.200 metros de barracão e está pequeno. E a gente precisa de novo fazer essa mudança de local, graças a Deus, de novo. Porque as coisas têm evoluído. Mas muito por conta disso. Porque eu até falo com o pessoal que a criatividade dentro de negócio é muito focada para, na verdade, a combinação de coisas, sabe? Então é mais combinatividade do processo. Então eu combino algo que funciona aqui com o que funciona lá, o que está acontecendo, por que esses clientes estão baratos, porque o que acontece? Às vezes a gente tem uma falsa impressão, falando, não, se esse cara faz 2,5, eu estou errado, a minha conta está errada. Porque como ele faz 2,5, eu não faço. Aí a diferença é que quando você olha para o todo, você vê, ele tem um funcionário, que é ele, e mais um filho que trabalha. A despesa dele, ele pega material que não pega onde a gente pega, material super de segunda ou terceira linha. Como que a gente vai competir? E aí entra porque muitas empresas de qualquer setor quebram muito. Porque olha e fala, não, esse cara faz 2, eu preciso fazer 2,5 também. Não é possível. Só que eles não entendem o processo por trás disso. E aí essa clareza, a gente, desde quando eu entrei, estabeleci. Porque assim, como eu vim de um processo que eu criei uma empresa de tecnologia, captei mais de 2 milhões no negócio, deu tudo certo, funcionou. Foi a entrada de um terceiro investidor com valor bem alto, aqui de Maringá também. E aí não aconteceu, não fez esse aporte, enfim, deu bastante problema. E me deixou, como até o Tony falou que é verdade, era Matheus, que era o responsável. E eu precisei fazer negociação com todo mundo para quitar essa dívida de 700 mil. Só que isso me ensinou demais a entender como funciona o negócio, sabe? Então foi aí que eu entendi. Falei, para eu fazer isso rodar, eu preciso entender qual é o diferencial do negócio. Exato. E aí foi que a gente conseguiu encontrar esse mecanismo. Tanto que hoje esse é o nosso principal fonte de renda.
com valores igual... Se a gente vai bater agora outro serviço maior do que foi o anterior. O anterior foi 1.800 de 1,8 milhão de um produto, e agora a gente vai lançar outro agora em outra cidade, que é um hotel inteiro. A gente vai fazer a parte de dentro, já está a parte construída, mas um hotel com posto de combustível. Eles fizeram uma linkagem entre os dois, e o produto que a gente já está em negociação já passa de 3, assim, bem fácil. Porque é um produto que para eles faz todo sentido. Tanto que foi o que eles falaram. Eu nem sabia que existia uma empresa que fazia comunicação e construção junto. Vocês entregam tudo? Entrega. Eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. E aí funciona muito bem. Então a gente entendeu o mercado, viu qual que era o nosso posicionamento e falou, beleza, agora a gente não... Tanto é que, pra vocês terem uma noção, por 2, 3 anos, a nossa retirada, depois que a gente começou a entender, era coisa tipo assim, de 2, 3 mil. Não é nada, não paga nada. Só que tudo ficava pro negócio, absolutamente Exato. tudo. Então a gente comprou máquina, comprou equipamento, comprou veículo, contratou mais gente, tirou gente de outras empresas que, cabeça de chave, sabe, que ajudaria a gente para colocar no negócio. Então a gente fez o que for preciso para o negócio ter a escala que está começando a se tornar, sabe? Então essa é a grande diferença do negócio nosso. É bom porque inspira muitos que talvez estão escutando a gente em relação a justamente ter a possibilidade aí de estar utilizando a sua história, um pouquinho das suas estratégias, né? Compartilhar isso é muito bacana, obrigado. E para finalizar, eu queria perguntar para vocês, né? Que conselho vocês dariam aí para os empreendedores que estão começando para melhorar a gestão financeira e trilhar aí uma empresa com sucesso financeiro? Seu Antônio. Foco no negócio, foco, planejamento, esses são imprescindível. Fazer um projeto de vida, igual o Matheus, muito bem citado aí, as agruras dele para chegar no que chegou, mas é por aí mesmo. A gente vê que o Matheus está focado no serviço, ele já está na 5ª marcha, e já ele vai alcançar, vai passar praticamente por todo mundo. É esse tipo de empresa que eu vejo, não sou do segmento deles, mas é esse tipo de empresa que o mercado está precisando. O mercado está precisando de alguém que confia na empresa que vai ser contratada. Tem que ter know-how do ramo. Se aquele que vai ser contratado tiver alguma dúvida, ele mostrar o serviço que já fez, tá? E mostrar o conhecimento que ele tem. Então o foco, o planejamento é fundamental. É fundamental. Matheus? Eu acho que se eu pudesse deixar alguma coisa seria foca em venda inteligente. Porque se esforço é necessário, obviamente. Se não se esforçar, você não tem nada na vida. Mas a questão é que o esforço inteligente é muito diferente do esforço meio burro, sabe? De eu ficar insistindo na mesma coisa toda hora e ver que não tem retorno, eu fico insistindo. Isso não é ser inteligente. A questão que eu falaria, final, se fosse para dar um conselho, sua empresa, a não ser que você fature 100, 200 milhões, que é outra pegada, se sua pegada ainda está nos 7 dígitos ainda, foca em venda, 100%, mas em renovação para ser venda inteligente, sabe? Não olhe para o mercado, olhe para dentro do seu negócio, entenda o que você pode fazer, e aí sim você vai ter um bom fluxo de caixa, aí sim você vai ter uma boa governança futuramente, bons gerentes, mas a questão é que foque em você primeiro na parte de venda, e venda de forma inteligente, com o custo certo, sempre olhando para o seu vizinho, mas para dentro do seu próprio negócio. Camila? Faço das minhas palavras deles, né? É exatamente isso. Você estar próspero do seu negócio, você realmente ser dono, você entender o que você está fazendo, eu falo que é metade do caminho. Nós, como banco, instituição financeira, como cooperativa, a gente vai estar aqui para poder apoiar, ainda mais quando a gente tem essa visão do negócio próspero, quando a gente vê que está todo mundo envolvido buscando o mesmo caminho, a gente vai estar aqui para trazer soluções, a gente vai estar aqui para apoiar e dar todo o apoio e a rede necessária que eles precisam para cada dia prosperar mais e mais. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês por compartilhar aí esse conhecimento, o dia a dia de vocês. E a você que nos assiste, muito obrigado também por estar participando do Coop Conecta, esse podcast da Sicredi Dex. Até mais.